Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Estamos iniciando mais um programa Fala Pastor, aqui da Rede Super de televisão. Para nós é uma alegria muito grande poder estar com você neste momento. Quero te abençoar nesse dia, juntamente aqui com a pastora e psicóloga Maria César. Olá. Deus abençoe. Amém, pastor. Bom dia a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês e vamos estar juntos aí, né, por esses próximos 30 minutos, trazendo uma palavra e conversando um pouquinho com vocês. O pastor vai estar colocando o número, né, pastor, de chamada para nós. Isso mesmo. Nós queremos fazer esse programa junto com você. Por isso, nós temos aqui um número que você pode nos enviar mensagens, que é o 31 98402 9756. 31 98402 9756. Envie mensagens para nós, seu pedido de oração, sua participação, sua pergunta. Nós queremos aí a sua participação neste programa, em nome de Jesus. Vamos aproveitar aqui também para iniciarmos, né, pastora, fazendo uma oração, Sim. abençoando aí aqueles que estão nos acompanhando neste momento, no nome de Jesus. Se você pode, onde você estiver, se você puder por um instante, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este privilégio que temos de entrar em tantas casas, em tantos lugares neste momento. Pai, oramos pedindo que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza em todos os momentos, que a bênção do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos acompanha. Assim oramos e Te damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode participar conosco. Pastora, estamos aqui mais uma vez, né? Sim. E nesses dias especiais, né? Dias que muitos estão ficando em casa devido aí ao isolamento social. Como é que está o seu confinamento, pastor? Então, tenho me esforçado para lidar, né, com as atividades, porque o trabalho pastoral é um trabalho que ele continua. Né? Nós estamos com o telefone ligado 24 horas por dia. Todas as lagoinhas aí temos aí várias pessoas têm aí o nosso número. Então é um pedido de oração, é um aconselhamento. E a gente vai, né, ao templo também, ali para transmitir o culto online. Ontem mesmo a gente teve esse momento ali tão precioso de levar mensagem aos irmãos e tendo uma ótima participação dos irmãos ali de casa, mandando joinha, né, interagindo com a gente, né? Então temos procurado obedecer, né, aquilo que a OMS, que o governo, as orientações que a gente tem recebido, porque entendemos que é importante, né, este isolamento, a gente guardar esse período para que a gente não seja infectado e também não venha prejudicar outros, né? Exatamente. E como é que está lá, pastora? Como cristãos que somos, né, temos que obedecer às autoridades. Mas hoje a proposta também já é um pouco diferente, né, pastor? Nós já estamos vendo movimentos diferentes e entendendo que o isolamento fica para aqueles, né, de grupo de alto risco, né, os idosos ou pessoas autoimunes, né, comunidade mais baixa, e os saudáveis como nós, graças a Deus, podemos estar aí transitando, claro que com cuidado, né, como o senhor colocou, mas podendo ser produtivos, continuar produtivos. Eu, como psicóloga, né, estou aí nos meus atendimentos online, né, um momento que as pessoas que estão, né, em acompanhamento com esse suporte psicológico não podem parar, e aqueles que ainda não estão, busquem aí, né, todos precisam ter um terapeuta para chamar de meu. É verdade. Nesse tempo, isso é super importante para todos nós, né? Para que possamos aí gerenciar as nossas emoções também, frente a tudo isso que está acontecendo, né? É verdade. As notícias atualizadas, né, pastor, estão melhorando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É muito importante a gente falar isso porque todo mundo é tão bombardeado, né, com tantas notícias e a maioria delas, infelizmente, que chegam, né, através de mensagens assim em massa que chegam, né? Elas são notícias ruins, mas se a gente atentar bem, nós vamos perceber que existem notícias boas, existem notícias de pessoas sendo curadas, pessoas fazendo trabalhos assim tão interessantes de ajuda ao próximo, de se preocupar, né? E a gente fica vendo assim, falando num contexto mais aqui do Brasil mesmo, como o brasileiro é criativo, como o brasileiro é esse povo assim para cima, né? Que, apesar de viver um momento difícil,
é um povo alegre, é um povo criativo, que se preocupa com o próximo. Então isso nos alegra muito quando a gente vê exemplos de solidariedade, de pessoas que ajudam uns aos outros, que colocam ali no prédio, olha, você que é idoso, precisa sair de casa não, deixa que eu vou comprar para você o que você precisa. Então isso é muito bom. E a gente precisa levar isso também para as pessoas, porque se a gente focar apenas, tá morrendo gente, olha, tá acontecendo isso, olha, vai acontecer. Nós precisamos também perceber que Deus tem abençoado, as coisas tem tido uma melhora, né? No final desse bloco, inclusive, a gente vai mostrar imagens de alguns lugares e a gente percebe assim, que existe assim, uma movimentação, né? Acredito e espero que seja essa movimentação responsável, né? Sim. Porque não é fácil. A gente, às vezes, existe muita discussão em cima disso, acerca desse isolamento total, desse isolamento parcial, e a gente precisa pensar, né, sobre tudo isso. Eu sei que quem nos assiste agora talvez tenha esse questionamento, será que todo mundo tem que ficar em casa ou não, ou dá para alguém sair, trabalhar? É uma discussão, né, e a gente entende a seriedade do momento que a gente vive, da necessidade desse isolamento, e entendemos que cada pessoa precisa ter essa prudência, essa responsabilidade de sair de acordo com a necessidade, para que não provoque nenhum mal para si nem para o outro, né? Exatamente. Ontem eu estive vendo alguns, como o senhor colocou aí, algumas histórias muito legais, né? Os caminhoneiros ali sendo abastecidos na estrada, né? Por pessoas que estão fazendo marmitas e entregando para eles. Eu achei super legal. Até para os pets, né? Eu estou vendo o movimento da vizinhança, assim, cuidando dos pets, porque nesse tempo os cachorrinhos e gatinhos de rua acabam também sofrendo, né? Então, para aqueles que gostam aí desses animais também que estão na rua, existem pessoas descendo e colocando água e comida, assim, porque eles estão também sem aquele resto de comida que faz parte do dia a dia, por causa dos restaurantes que estão fechados, né? Enfim. E dos idosos também, como você colocou, vi um áudio ontem, né, de pessoas trazendo a compra, colocando nas portas ali, né, dos idosos, que se sentem realmente, já eram quase que isolados, né, pastor? E nesse momento se sentem realmente obrigados a estar isolados, não só na casa, mas até dos entes queridos, dos parentes, que às vezes não podem chegar muito perto, né? E então é muito interessante. E eu até gostaria de trazer nesse sentido, a palavra de Deus vem falando, né, pastor, o tempo de abraçar e o tempo de deixar de se abraçar, né? Então nós estamos aí vivendo um tempo de deixar de abraçar. Mas nós temos que lembrar que a maioria talvez já deve ter ouvido falar das 5 linguagens de afeto. O senhor lembra? Né? Então, o toque físico é uma delas, né? Mas as outras 4 nós podemos manter, né? Então, um tempo de qualidade na medida do possível, né? O presentes e surpresas que nós podemos fazer uns para os outros, né? Uma ligação diferente, um WhatsApp diferente, uma visita não tão próxima, mas olha, eu estou aqui, né? Hoje, eu creio que hoje em dia as serenatas vão voltar, pastor. Olha, é um tempo de voltar às serenatas. Romantismo. Não é isso? Tudo, o povo tem que ser criativo, né? Sim. E as palavras de confirmação, né, nesse tempo, não só de elogiar, mas de confirmar o outro nesse tempo. Olha, eu estou com você, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, né? Então, mesmo que nós hoje não possamos estar aí com a linguagem de afeto, toque físico, tão de proximidade, mas mantém as outras 4, né? Nós precisamos, somos humanos, existe aí essa necessidade humana desse acolhimento, mesmo que não seja, né, nesse abraço direto, mas que nós possamos manter a linguagem de afeto, né? Sim. Eu acho muito interessante você tocar nesse ponto aí desse... É um livro, né? 5 Linguagens do Amor. E excelente livro, né? E como ele nos ensina. E apenas esse tipo de linguagem do toque que nós estamos evitando agora, né? É preciso ter esse cuidado, mas as outras todas estão aí disponíveis. Isso. E é muito interessante que dentro delas tem essa palavra de afirmar o outro, né? Um elogio, né? E tarefas.
tarefas. Eu acredito que essa talvez tá seja mais... a forma de demonstrarmos esse amor que a gente está tendo assim, de uma forma muito clara nesses dias. Porque quem não ficava em casa está ficando. Sim. E nos dias que a gente vive, que marido trabalha, esposa trabalha, e agora estão os dois dentro de casa. E estão em casa, aí um tem que ajudar o outro. Vai fazer o almoço, aí o outro vai ajudar a lavar as vasilhas. E nesse tempo as coisas vão acontecendo, o diálogo ressurge. Então é muito importante que a gente aplique sim essas linguagens de amor, porque o amor é prático. O amor não é o que se fala, é o que se pratica. Isso. Então, quando nós entendemos a importância de colocarmos em prática essa linguagem do amor, olha, a comida ficou boa, então, quanto tempo talvez que não havia esse elogio, vamos ajudar aqui a fazer essa tarefa, se a gente fizer junto, a gente consegue ficar os dois juntos, familiar. Liberados mais rápido, a gente curtir um tempo em família. Então, o tempo chamado tempo de crise, tempo de dificuldades, é um tempo quando muitas coisas surgem, muitas novidades ou algumas outras coisas não surgem, mas elas ressurgem, né? Sim. Elas são redescobertas. São resgatadas. Né? Às vezes, marido, esposa, cônjuges que estavam mais afastados por causa do trabalho, enfim, pode estar resgatando isso, né? Sim. As crianças que, infelizmente, em alguns casos estavam sendo terceirizadas, né, pastor? Hoje estão aí no aconchego do lar com pai e mãe, podendo brincar, conversar, jogos de tabuleiro, enfim, usando realmente da inteligência, da sabedoria, da resiliência e da criatividade que o Senhor nos deu, né? Isso é muito, muito importante para nós nesse tempo, né? É verdade. E falando nisso, inclusive, né, agora há pouco, olhando aqui, nós já temos participações. Que bom. E aqui uma irmã pedindo, né, oração, a Jéssica pedindo oração por ela, pelo marido dela, para que eles tenham sabedoria para estar em casa. Então nós estamos falando sobre isso aqui, né? Ela está dizendo que precisa de oração porque eles estão ali, estão precisando, né, dessa graça para lidar com o dia a dia, porque a rotina mudou. E então, assim, vamos, né, no final do programa, a gente vai fazer novamente oração, vamos orar por todos os pedidos. Você pode mandar, sim, todos, assim como a Jéssica enviou aqui, para que Deus possa trazer essa sabedoria, viu, Jéssica? Que Deus te abençoe, Amém. Abençoe seu marido aí, que vocês sejam sábios para lidar com esse momento, que é um momento novo, mas que o Senhor os capacite aí dentro de casa para que seja um tempo muito bom, né? Apesar aí das novidades, mas que vocês consigam colher bons frutos desse momento juntos aí. E separar para orar, né? Já é um princípio bíblico para os casais. E esposas, né? Deixa os seus maridos um pouquinho lá na caixa do nada deles, né? Para poder... Não tenta tirar dali, não. Deixa eles quietinhos ali que vocês vão ficar em paz. Vai ficar tranquilo, aí vocês vão dar conta. É verdade. E são seres diferentes, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso, né? E como é importante, a gente falava agora há pouco sobre tudo que a gente tem visto, né? Os condomínios, as pessoas indo para a sacada. Vimos em várias partes do país, inclusive, irmãos cantando louvores a Deus, combinando aí pelos grupos de WhatsApp, combinando pelas redes. Vamos cantar, vamos espalhar louvores aqui. E eu já ouvi assim, testemunhos lindos de pessoas que estavam em casa e porque um vizinho estava ali com o som alto, ouvindo louvor, ele começou a ser tocado na casa dele e chegou lá, bateu e falou, olha, eu quero um pouco disso que você tem. Eu quero ouvir de Jesus, eu quero ouvir da palavra dele. Por quê? Tudo começou porque um louvor estava sendo tocado na casa de alguém. E às vezes a gente pensa, será que faz diferença? Faz sim. Alguém vai ali e tem tantas pessoas talentosas, com a voz linda, com dons tão lindos que não está tendo a oportunidade nesses dias de fazer o louvor na sua igreja, nos cultos, mas o culto não para, né? O culto não para, continua. Nosso culto, nós somos o templo, né, pastor? Então nós mantemos o nosso culto, somos igreja fora de paredes, mas somos igreja, né? E podemos estar vivenciando isso em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Principalmente em qualquer tempo, né? E lembrei agora de Êxodo também, quando o Senhor disse para
as pessoas ali estarem dentro de casa, mas eu lembro que as pessoas não estavam dentro de casa tristes, né, pastores? Pastor, eles estavam ali ceando, estavam preparando a Páscoa em alegria, em comunhão, né? Uns ajudando os outros, quer dizer, ali uma Páscoa a 4 mãos, né? E curtindo o tempo em família. E é o que nós hoje estamos tendo esse tempo, essa oportunidade também, né? É um tempo produtivo, um tempo frutífero e um tempo de crescimento, né? Que seja dessa forma, que a gente possa aproveitar o dia de hoje, que é chamado de presente. Então, é um presente que Deus nos dá. Ontem já foi, amanhã ainda é um mistério, mas você que nos assiste, que nos acompanha, realmente, assim, aproveite esse tempo da melhor maneira, aproveite, desembrulhe o presente que Deus te dá, né? Hoje, nesse dia. E temos recebido aqui tantas participações. A Fernanda pede oração, dor no corpo, dor na garganta. Vamos orar sim por você, viu, Fernanda? Em nome de Jesus, cremos no poder de cura do nosso Senhor, cremos aí na intervenção dele. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo essa oração, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, todos vocês. Então venha, realmente entre em contato conosco. Nós vamos chamar aqui um pequeno intervalo. E a gente tem aqui as imagens de Goiânia. Acompanhe com a gente aí, vai chegar aí para você, imagens de Goiânia, como está o movimento, né? Já modificou bastante, né? Já está começando aí a movimentar. Temos algumas pessoas aí nas ruas, algum movimento. Então daqui a pouquinho a gente está voltando aí com Fala Pastor. Apenas um breve intervalo. Continue com a gente. Rede Super sempre inspirando você. Voltamos com Fala Pastor. Tem sido um tempo tão maravilhoso estarmos aqui reunidos para abençoar a sua vida. Que Deus ele seja com você, seja com a sua casa. E que bom que nós podemos ter essa oportunidade de compartilhar a palavra, de receber aqui o seu pedido de oração, a sua participação. Tem aqui nas minhas mãos algumas participações que eu quero falar. Estou assistindo aqui em Santarém, no Pará. Peço oração por toda a minha família. É o Dário Vieira. Deus te abençoe, Dário, em nome de Jesus, abençoe sua família. Temos aqui recebido várias participações. Tem aqui, olá, bom dia, sou a irmã Inês, sou de Gurupá-Mirim. Peço oração pelo meu lar e por sabedoria divina. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, irmã Inês. Nós estamos aqui também para compartilhar a palavra do Senhor com você. A palavra que é alimento. Se você que está nos acompanhando, tem a oportunidade agora de pegar a sua Bíblia, eu gostaria que a gente pudesse aqui meditar um pouquinho na palavra do Senhor. É um texto que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, esse texto que nos traz ensinamentos. Essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo ele estava ali na prisão, vivendo já os últimos momentos da sua vida. É nessa mesma carta que ele vai dizer que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Mas alguém que está, vamos dizer, no corredor da morte, estava para ser ali morto pelo Império Romano, mas é alguém que escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo, sabendo que dias difíceis eram aqueles, ele escreve a Timóteo. E a intenção aqui que nós percebemos nesses versículos iniciais é que ele vai falar sobre a necessidade de um reavivamento, quando ele diz aqui, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando a gente medita nesse texto, a gente percebe o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, reavives o dom, que essa chama ela seja renovada, que ela seja reatiçada, né? Quando nós, nesses dias, não estamos tendo a oportunidade, como a gente falou agora há pouco, desse abraço, dessa proximidade, dessa comunhão uns com os outros,
E algumas pessoas sentem ainda mais essa falta. Nós sabemos que a nossa fé ela não está ligada às paredes da igreja. O culto não está preso ali. A nossa vida deve ser um culto a Deus, por onde a gente passar, onde a gente estiver, nós precisamos cultuar o Senhor. Mas há pessoas que talvez, por não encontrar com outros irmãos, por não ter esse dia a dia, como estava acostumado, ir no seu GC, ir a um culto presencial, abraçar os irmãos, às vezes começa a sentir um esfriamento. E Paulo ele escreve a Timóteo, né? Estavam distantes um do outro, mas ele escreve dizendo: Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. O dom estava em Timóteo, não havia sido tirado. O dom estava nele. Ele não diz o dom que houve em ti, mas o dom que há em ti. E ele lembra Timóteo algo tão interessante quando ele diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Eu quero dizer para você que nos acompanha, no meio de todo o caos, toda a situação que a gente tem vivido, Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de coragem. O Espírito de Deus é um espírito que nos encoraja. Por isso, guarde essa palavra no seu coração nesse dia. O Senhor não te chama a se acovardar diante dos problemas, diante das situações. O Senhor nos chama a sermos corajosos. Quando a gente percebe lá em Apocalipse 21, vai falar de alguns que não irão herdar, né, o reino dos céus, o primeiro da lista são os covardes. Deus não vê a mim, não vê você como covardes. Ele nos vê como vencedores. É o que somos. Em Deus nós somos vencedores. E por isso Paulo ele diz a Timóteo assim: Deus não te deu o espírito de covardia, mas Ele te deu o espírito de poder. O poder para vencermos as barreiras, poder para vencermos as dificuldades, poder para encararmos os desafios da vida. Você que está nos acompanhando hoje, creia nisso. Deus te capacita. Seja fortalecido nesse dia no poder do Senhor, na força do Senhor, neste poder que vem dEle. A palavra diz aqui: Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e um espírito de amor. É muito interessante que amor aqui fala do amor ágape, esse amor fraternal, esse amor que se preocupa com o próximo. Esse é um tempo de demonstrarmos a nossa fé prática. Esse é um tempo em que muitos são os necessitados que vão aparecer, que quando eu e você olhamos à nossa volta, na nossa vizinhança, é um tempo de olharmos ao nosso redor. É um tempo de deixarmos fluir esse amor que está na nossa vida, que Deus nos deu, esse espírito de amor. E nós falávamos agora há pouco aqui sobre esse amor que tem sido evidenciado de várias maneiras, pessoas indo para as estradas e ali entregando um lanche para os profissionais, para os caminhoneiros. E nós sabemos como é importante o papel deles, né? Assim como o de outros profissionais, mas como é importante o papel deles de transportar tudo aquilo que é necessário para o andamento do nosso país. Então, as pessoas indo para ali e oferecendo um lanche, oferecendo algo para eles, porque eles que estão na estrada estão se deparando com restaurantes fechados e muitos têm ficado sem se alimentar direito. Então, tem alguém com o coração cheio de amor para estar ali suprindo essa necessidade. Então, Paulo ele fala a Timóteo: Deus te deu um espírito de amor, mas ele diz, ele também te deu um espírito de moderação. Nesses dias de extremos, precisamos ser moderados. Nesses dias em que algumas pessoas são assim tão extremistas em relação a algumas direções que são recebidas, pessoas que se levantam e ficam desesperadas, vem um noticiário e não dormem à noite e não conseguem se concentrar, fica o tempo todo pensando em notícias ruins, o povo está morrendo, está acontecendo isso e aquilo. Pessoas que se deixam levar completamente por aquilo que assistem e não conseguem ter uma postura de equilíbrio. Moderação aqui fala de sobriedade, fala de alguém que vai ter uma mente sã. Então, a moderação fala de termos uma prudência em relação a tudo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos tirar os olhos de Deus. Entender que cada situação está sob o controle de Deus. Que o Senhor Deus ele continua sentado na sala de comando do universo. Que quem está conduzindo a história é Deus. Então,
quando Paulo ele fala a Timóteo, ele fala dessa necessidade dele não permitir que a sua fé esfriasse, dele não permitir que o distanciamento ali entre eles e que as coisas que aconteciam à sua volta o fizesse perder a fé, desanimar na fé, esfriar o seu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esses dias sejam dias que você venha alimentar a sua fé. Amém. Esse programa mesmo é um programa que ele traz a palavra ao seu coração. Ele traz essa palavra de fé, de esperança. E Paulo diz, Timóteo, olha, Deus te deu, não foi um espírito de covardia, então seja corajoso, siga em frente, levante a sua cabeça. Deus te deu um espírito de poder e você tem poder para se levantar no nome de Jesus diante dessa situação, diante dessa enfermidade, diante desses problemas, seja quais forem eles. Poder, espírito de amor, um amor prático. Mas ele diz moderação. Precisamos dessa palavra de equilíbrio. Precisamos ser pessoas que levam a sério tudo que está acontecendo, que não nos comportemos como um Jonas que está naquele barco e tudo acontecendo e ele está dormindo profundamente. Nós não podemos ser essas pessoas que não levam a sério o momento que estamos vivendo. Mas também não podemos ir para o outro extremo de nos desesperarmos e esquecermos que o Senhor não perde o controle. Amém. Quando eu perco o controle, Deus não perde. Quando os meus recursos faltam, o celeiro de Deus continua plenamente abastecido. Guarde essa palavra no seu coração, guarde essa reflexão para você nesta hora, que essa palavra ela possa encher o seu coração e que a sua fé seja reavivada, que todo o investimento de Deus ao longo do tempo, os cultos que você tem participado, antes dessa paralisação, dessa mudança, tudo na sua vida, cada ministração que você já recebeu, é cuidado de Deus com a sua vida. E é hora, então, de você chamar a existência tudo isso e deixar o seu coração ser aquecido, né? É verdade, pastora? É verdade. E pegando o gancho, né, tanto dessa questão que o senhor colocou, pastor, mas assim, dentro também da psicologia, né, que vem aí nos trazendo também essa questão de a pessoa poder acreditar naquilo que ela tem. É a capacidade que eu já coloquei aqui de adaptação, de resiliência e a importância de se manter firme e racional dentro de uma realidade sempre atualizada, né? Ao invés de buscar noticiários, né, busque notícias na sua casa, na sua família, no seu contexto e veja, né, com os seus olhos, olhe, né, para tudo que o Senhor tem feito por você e pela sua família, né, pastor? Porque uma coisa são as informações, né, que vem aí nos bombardeando. A outra questão é a revelação da palavra, é aquilo em que nós cremos, né? Então, que hoje você possa se olhar, se ver e encontrar em você isso aqui que o pastor colocou para você. Você tem isso aí dentro de você, né? Que é o poder, o amor e a moderação. Né, buscando usar dessas ferramentas que o Senhor te dá hoje, né, para que você não só se sinta capacitado, mas que você coloque essas ferramentas, né, essa unção do Espírito Santo em prática, porque isso aqui tudo é prático, né, pastor? Como o senhor colocou, é praticar esse poder de capacidade, né, de fazer diferente a cada dia, não só para você se ajudar, mas poder ajudar o outro, né, nesse momento. Esse amor que faz com que nós nos cuidemos e cuidemos do outro também, e o equilíbrio, né, pastor? Porque gerenciando as emoções, buscando essa racionalidade, né, como eu disse no programa anterior, sentir é saudável, mas se emocionar não é, porque te tira do eixo, te tira do equilíbrio, né, te provoca desespero. Então, assim, muito boa essa palavra, pastor, que as pessoas não só se encham delas espiritualmente, mas que pratiquem isso no comportamento, no dia a dia, né? Porque dessa forma vocês vão alcançar aí resultados também produtivos, efetivos no dia a dia, aprendendo a lidar com toda essa situação, né, que está acontecendo. Nós já colocamos aqui, nós não somos alienados a tudo que está acontecendo, mas também precisamos lidar com essa realidade de forma inteligente, né, de forma sábia, né, com esse talento, esse dom que o Senhor nos deu de
saber lidar, né, com tudo que está acontecendo. E como já foi colocado aqui também, nós temos isso aqui, né, pastor? Nós temos em nós. Isso é nosso, o Senhor já nos deu. Então, assim, para que nós possamos realmente vivenciar isso e ajudar outros que ainda não têm, mas que nesse tempo é hora de buscar isso também, né, pastor? Aqueles que ainda não têm, essa é a fonte, né? Sem dúvida. E a fé, ela não nega a realidade. A gente jamais não está acontecendo nada, mas a fé, ela nos ajuda a olhar além dessa realidade. A gente tem feito essa pergunta, como reagir a esse momento? Às vezes a gente é muito preparado para agir, a gente não se prepara para a reação, né? Então a gente sai de casa dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas poucas vezes a gente pensa na reação. Então estamos muito prontos para um primeiro momento e um segundo momento, mas se acontecer isso, como eu vou reagir? E esse é o momento que a gente precisa reagir. A gente não vai ficar acuado no sentido de esquecer que temos fé, que temos a nossa confiança no Senhor, mas a gente precisa ter essa reação, essa resposta, e essa resposta a gente encontra na palavra de Deus. Sim. Paulo, ele não nega, né, nesse texto aqui, que o tempo era difícil, era turbulento, ele estava, né, como eu disse, caminhando ali para a morte mesmo, né, mas ele está trabalhando ali na mente de Timóteo, dizendo, Timóteo, olha, lembre-se quem você é. Os versículos anteriores, inclusive, que eu não os li, Paulo ele vai falar, Timóteo, eu oro por você dia e noite. E ele fala da fé de Timóteo. Ele fala de uma fé que ele cita a avó e cita a mãe de Timóteo. Então, Paulo, nesse momento, ele cita a raiz. Né? É muito interessante que nós temos uma raiz. Nós somos fruto de oração de alguém. Alguém orou para que a gente se convertesse. Alguém orou para que a gente pudesse um dia conhecer Jesus. Né? Ele cita ali 3 gerações da fé de Timóteo. Então, tudo isso, nesse momento, a gente precisa lembrar. Nós temos uma história em Deus. Nós temos uma história em Deus. Nós não estamos soltos por aí. Paulo, ele faz toda uma construção nas suas palavras, quando ele diz, Timóteo, olha, você é um filho amado, tenho orado por você, mas olha, a sua fé é uma fé sincera. Ela habitou na sua avó, na sua mãe e em você. Então, em momentos assim, a gente precisa olhar um pouquinho lá atrás e falar assim, olha, eu tenho raiz. E se eu tenho raiz, eu não vou me prostrar diante de uma situação, ela não vai me derrubar porque eu tenho as minhas raízes firmes em Deus. Atribulado talvez, mas não destruído, né? Exatamente. Jamais. E lembrando, né, queridos, Paulo estava aprisionado. Então, se hoje você se sente aí aprisionado, entre aspas, né, aprenda com Paulo. Às vezes, quando nós lemos as cartas, né, pastor, a gente fala, gente, como esse homem estava escrevendo isso tudo de dentro de prisões, né? Então, lembre aí, o aprisionamento, né, ele é muito mais, às vezes, da alma, né, das emoções, do que de uma realidade. Porque nós somos agentes transformadores em fé de qualquer realidade que nós possamos estar vivendo, né? Verdade. É muito interessante essa lembrança do aprisionamento. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando um pouco mais, né, sobre como reagir a essa situação do coronavírus, tudo que a gente está vivendo. Eu quero chamar aqui o intervalo. Você está vendo aí imagens do Rio de Janeiro agora. Que lindo, hein? Pois é, lindo demais. Continua lindo. Continua né? lindo. É verdade. Daqui a pouco a gente volta com Fala Pastor. Estamos de volta com Fala Pastor. Esse é o terceiro bloco desse programa que abençoa a sua vida e a sua casa. Temos recebido aqui tantas participações, quero aproveitar aqui para ler algumas e também orientar. A gente precisa que você envie mensagens de texto. Não temos como aqui ouvir o áudio ou até mesmo atender a ligação, mas o texto a gente vai ler sim. Quero ler aqui uma mensagem. Bom dia, pastores. Gostaria que falasse um pouco sobre como aproveitar este tempo para aprofundarmos no relacionamento e intimidade com o Senhor, visto que hoje as redes sociais, se não soubermos administrar, tomou tanto tempo livre, com muitas distrações. Deus abençoe vocês poderosamente. E essa mensagem aqui vem da Neuzira Lopes, de Vespasiano, que é a minha esposa. Eu vou deixar a pastora responder aqui, né? Pode falar para ela.
É interessante, assim, que eu até estava comentando com o pastor, essa questão da internet, rede social, isso é anterior, né, à questão aí que nós estamos vivenciando hoje. É uma ferramenta que nós temos em mãos e precisa ser usada, né, com inteligência, com sabedoria, com equilíbrio, né? Hoje, ela se faz até necessária, né, pastor, para nós que estamos aí tendo que levar os cultos pela rede social, as células pela rede social. Enfim, hoje nós estamos até aproveitando, usufruindo dela, creio eu, de uma forma muito mais saudável do que antes, né? E hoje ela está unindo mais, né? Porque antes era aquela questão de usar da rede social separadamente, cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, mas hoje as famílias estão reunindo em volta, né, do computador, em volta ali do notebook, exatamente para receber a palavra do Senhor. Então, assim, hoje está sendo um momento de resgate e de reaprender e de realmente aprender a usar melhor, né, a rede social. Agora, claro que nós acabamos aí, o pastor trouxe uma palavra de equilíbrio, né? Então, também vale aí, né, para o uso da rede social. Tudo que nós usamos, né, pastor, precisa estar usando desse equilíbrio. Então, cabe a cada um que está aí na rede social realmente colocar limite para você. Porque, na verdade, ninguém, né, para nós que somos adultos, a nossa censura ela já é interna. Ela não pode ser uma censura externa, né? As crianças e adolescentes é que precisam ainda dessa censura externa, né? O pai e a mãe ali, olha, você vai ficar só meia hora, você vai ficar 1 hora, mas o adulto não. O adulto, ele precisa ter essa censura interna, esse equilíbrio que foi colocado aqui, para se posicionar frente à sua rede social. Quanto tempo você vai ficar, o que você está assistindo, do que você está alimentando. Lembrando que, claro, nem tudo é pecado, mas nem tudo também edifica, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos aí as orientações bíblicas para tudo que nós vamos usar na face da terra, mas também colocando, né, a própria palavra também para nos limitar, para nos censurar de uma forma saudável, né? Então, esse é um tempo, assim, creio eu que a rede social está sendo usada de forma muito saudável, nos ensinando agora é continuar, né, pastor? É continuar, né? Da mesma maneira que hoje você está aí tirando o seu 1 hora de devocional, né, diante do Senhor, o tempo de célula, o tempo de culto, o tempo de outras pregações, né, que nós podemos ouvir, de louvor, né, manter a sua rede social, o seu celular tocando aí 24 horas. Deus habita em meio a louvores, né? Então vamos buscar louvar ao Senhor em todo tempo. Porque é dessa forma, né, que nós não sabemos caminhar de outra maneira, né? Nós somos um povo alegre no Senhor, então independente do que está acontecendo lá fora, nós conseguimos ainda, pela alegria do Espírito Santo, ainda sorrir, brincar. E o povo brasileiro tem muito isso, né, pastor? Não. Na rede social também eu tenho visto, gente, esse tal de Tixeler, não sei aqui o nome, mas assim, quantas pessoas estão aí gravando vídeos, né? No meio de uma possível dor, né? Mas as pessoas estão conseguindo ainda ter bom humor, né? Com tudo isso que está acontecendo. O brasileiro é bom nisso, né? Muito, muito bom. Então, é uma forma, assim, de lidar com essa questão da rede social, né? Saber usufruir, né? Mas com equilíbrio. Verdade. E Paulo escrevia cartas, né? Hoje nós temos essa tecnologia, né? Então a gente precisa utilizar dela para que abençoe vidas, né? Tem aqui outra mensagem. Eu me chamo Ivete Maria, sou evangélica, vejo este programa maravilhoso, peço oração por minha saúde, tenho 65 anos. Este programa é uma bênção, Deus abençoe. Moro no Jardim Felicidade, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mas amo ouvir este programa. Deus é fiel. Peço oração por mim, por minha família. Amém, Ivete? Deus abençoe sua vida, sua família. E que bom que o programa tem sido bênção na sua vida. E no caso dela, né, pastor, considerando a idade,
é ficar quietinha mesmo em casa, tá? Fazendo o que você gosta. Nós não temos receita pronta, pastor, porque nós precisamos respeitar a forma de lazer de cada um, né? Hoje é um tempo de você buscar o que te faz bem, embora você esteja dentro de casa. Então, às vezes a pessoa fala assim, vai ler um livro. Gente, mas a pessoa nunca leu livro. Como é que agora, no momento de isolamento, ela vai começar a ler livro? Isso não existe, né? A pessoa nunca praticou nenhum tipo de esporte. Não, agora você vai ficar aí dentro da sua casa pulando corda, ligando na rede social e dançando, enfim. Não é receita pronta e não vale para todos. A ideia agora é que você se respeite, que você se ame, porque, como o pastor colocou, esse amor nos envolve, não só para amar o próximo, amar o Senhor, mas nos amar, né? Então, busque aquilo que você gosta de fazer nesse tempo, né? Se é uma leitura de livro, amém, tá ótimo. Se é aí uma atividade física aí, você e o seu espelho, não assusta muito não, amém também. Né? Se estar na rede social, num grupo da sua família, conversando, batendo papo, bom também. Mas busque fazer aquilo que você gosta. Para quê, pastor? Para ser gerado serotonina. Nós estamos num tempo que precisa ser gerada serotonina natural, exatamente para não ter nenhum tipo de quadro de baixa de ânimo, né? Que é estar deprimido, e muito menos a questão de estar depressivo, que é outra questão. E, pastor, por falar nisso, não estar oprimido também, né? Sim. O que o senhor pode falar aí para nós sobre isso? Porque são 3 coisas diferentes. Estar deprimido, estar depressivo, que é uma doença, e a opressão, que é um tempo também que, infelizmente, né, pastor? Sim, é toda essa intervenção que vem de fora, né? E que tenta nos deixar acuado, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão ali do cuidado que a gente precisa ter com sofismas, né? Aquilo que vem como uma mentira que quer se passar por verdade e que vai tornando as pessoas reféns. Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado, porque essa opressão é isso que vem de fora e que tenta nos deixar assim engessados, intimidados. Então a gente precisa se lembrar. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, destruindo fortalezas, anulando sofismas. Então a gente precisa discernir o que está acontecendo à nossa volta e usar da autoridade mesmo que o Senhor tem nos dado para repreender tudo isso, né? E não nos deixar realmente ser oprimidos, né? E essa opressão, esse estar oprimido, ele vai nos achatando mesmo, sim, né? Sim. É como se as paredes fossem, né, fechando sobre nós. Então, realmente, aí a importância, né, da oração e do louvor, né? Que linda essa música, Minha Vida Dou, aquele que me salvou, aquele que fez tudo por nós. Tudo que nós devemos fazer é nos render a Ele, nos render aos seus cuidados. O profeta Isaías, ele escreve dizendo no capítulo 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Nós somos do Senhor. E que bom receber essa mensagem através dessa linda canção, né, do nosso querido pastor André, e grande bênção. Pastora, tem pessoas pedindo aqui o nosso contato, né? Onde que te encontra ali no Instagram? Qual que é o seu... Maria César Psi, né? Pode me chamar lá no direct, nós estamos à disposição, né, pastor? Isso mesmo. E eu estou lá no Instagram também, Sidney, com 3 Is, _ Lopes. Então, @Sidney, _ Lopes. Nós recebemos durante o programa aqui tantos pedidos de orações, muitas pessoas realmente mandando para a gente aqui. A gente é muito grato pela sua participação. E agora nós gostaríamos de fazer essa oração. Se você pode, nesse instante, fechar os seus olhos, e nós queremos orar. Orar por todos os pedidos aqui. O Senhor conhece cada necessidade. Vamos orar? Amém? Pai, queremos nessa hora colocar em Tuas mãos cada pessoa que através aqui do nosso contato nos chamou,
trouxe aqui para nós a sua necessidade de intervenção, de cura, de salvação. Pai, oramos para que o Senhor visite cada necessidade, cada lar, ó Deus, a saúde de cada um, a vida de cada um, abra portas de emprego, abençoe os casamentos, abençoe, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos profetizar, né, pastor, na vida de cada um, saúde, né, vida em abundância, né, e que vocês continuem, porque a palavra de Deus diz, né, permanecer em mim, né, e eu vou permanecer em vós. Isso mesmo. E dessa forma estaremos alicerçados na rocha, isso né, mesmo. E no Senhor, assim, gente, esse louvor foi muito bom, né, pastor? Isso mesmo, é verdade. Deu vontade de dançar aqui na presença do Senhor, é verdade. Muito bom. Benção demais. E a gente está, né, chegando aqui no final do programa. Nosso telefone está aí na tela. Entre em contato com a gente, o telefone da paz. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E a gente despede de você aqui no Fala Pastor nesse dia, amém, com as imagens da capital do mais belo Horizonte. Isso aí, você vai poder contemplar aí a beleza deste lugar que Deus nos plantou. Amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aqui. Amém. Fique na paz. Voltamos em breve com mais um Fala Pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.